E aê, nação! A notícia pegou todo mundo de surpresa. Gabigol anunciou que não vai ficar no Flamengo. O atacante, que marcou época com gols decisivos e muita garra, disse que está de saída, deixando a torcida dividida entre a saudade e a gratidão. A imprensa já discute o impacto dessa perda para o time. Vocês acham que ele foi correto em ter anunciado a sua saída? Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Debate contigo. Clarozinho. Desculpe entrar no debate com Claro, você. imagina. Mas espera aí, eu tô com o que o Marra falou. Precisava ter sido hoje. Ele quer chamar os holofotes para ele com um rancor de uma coisa já premeditada. Ele está jogando no Flamengo, ele continuou treinando no Flamengo, jogando decisão, já pensando o seguinte: se ganhar, se for campeão, eu vou atirar. Ou seja, ele não pensou no Flamengo, ele não pensou na conquista, ele não pensou na comemoração com seus companheiros. Ele pensou em dar um troco. Ele erra, Então, eu não Zinho, ao vejo falar também, logo depois de um título? Acho. Comemora com os companheiros, vibra, dá a volta olímpica. Ele não dá entrevista nunca. Quantas vezes os nossos repórteres ficam na zona mista e ele passa desdenhando? Dá uma olhadinha e passa direto. Não dá nem atenção para os repórteres ali. Então, ele já estava premeditado. Se ganhar, é o meu momento. Ele tem todo o direito, mas eu não concordo. Eu discordo. Eu acho que era o momento dele comemorar, desfrutar toda essa história linda e rica que ele tem no Flamengo. E que a torcida o ama, o idolatra. Então vibra, desfruta, seus companheiros. O Tite já saiu, tá ali um treinador que deu a mão para ele, que deu moral para ele, que acreditou nele. Ele merece, fez por onde ter esse crédito com o Felipe Luiz. Mas em nenhum momento agora, quando termina o jogo, ele pensa nisso. Ele pensa nele, no individual. Né? De atacar uma diretoria que eu nem sei se vai ficar. O Flamengo está acima do Gabigol e da diretoria. Esses dirigentes aí, eles não são eternos no Flamengo. Um dia o Zico saiu do Flamengo. Um dia o Júnior saiu do Flamengo. Hoje eles igualaram, ou até ultrapassaram, não sei, o número de títulos dessas lendas. Mas o Flamengo é maior do que o Gabigol. Então ele quis hoje, magoado, porque a diretoria não valorizou. E aí eu concordo com o Breire. Pelas conquistas, por tudo que ele representa, poderia sim reivindicar um contrato melhor. Não de 1 ano, como a diretoria do Flamengo ofereceu para ele. Mas também ele quer de 5 anos com um aumento maior. O Flamengo ofereceu de 1 ano com 50% de aumento. Não vou entrar no mérito da questão, porque aí a vida particular deles, a parte financeira, ele tem que ver o melhor para ele. Está certíssimo. Já tem 28 anos, vai para 29 anos, os últimos contratos, tem que ver o melhor. Porque no futuro é ele com a família dele. Então ele tem que buscar o melhor financeiramente. Agora, não bota só na conta, não, da diretoria. Acho sim, Marcela, te respondendo, que ele poderia segurar, comemorar, vibrar, respirar, né? A adrenalina está lá em cima ainda. E aí depois ele podia convocar uma coletiva. Vou ficar ou não vou ficar. Sim. Mas hoje, no momento de alegria, e o amor dele com essa torcida de comemorar? Eu não achei legal. A gente está vendo imagens, inclusive, e temos nossa equipe lá na Arena MRV. O Gabigol, todos os familiares dos jogadores do Flamengo que foram até Belo Horizonte, eles foram liberados para entrar no gramado, para comemorar com os jogadores. O Gabigol é o único que sai do gramado, então ele não participa da festa com a sua família, com os outros jogadores, passa pela zona mista, inclusive, e não fala com nenhum repórter. A gente não sabe se ele vai voltar e depois falar novamente com os repórteres, mas a gente já vê realmente uma distância, um distanciamento do Gabigol neste momento também. Então, a gente está vendo aí mais imagens de toda a festa, mas é um Gabigol que depois de dar essa entrevista, ele fica um pouco mais quieto e depois ele vai embora rapidamente e não fica junto com os outros jogadores na festa ali da comissão técnica também. E aí ele fala do Tite, o Marra acha que tudo bem, que é ok, mas eu concordo mais com o Zinho, sabe, Marra? Eu acho assim não acho tudo bem ele ter falado do Tite. Não, do Tite não, mas você acha que tudo bem ele dar essa declaração logo depois do título? Marcelo, é que esse é o Gabigol. É completamente esperado.
que ele, nesse momento, ele fale o que ele está pensando. É desse jeito. Ele não engana ninguém. E nessa conversa entre diretoria e Gabigol, nessa conversa que já vem se estendendo, quem é que erra mais? Porque, assim, é claro que tem erro dos dois lados, mas quem é que erra mais? A diretoria, que deixa o Gabigol escapar, e a gente pode colocar ali umas aspas no escapar, ou o Gabigol, que não aceita o que a diretoria oferece? Não, o Gabigol, aí eu não posso falar que ele está errado, não. Porque ele está defendendo o patrimônio dele, que é ele como jogador de futebol. Se ele entende que 1 ano de contrato, na idade dele, é não ser valorizado, e eu concordo com ele tem mais é que sair mesmo. Então, mesmo entendendo que a diretoria tem atenuantes, a situação do doping, 1 ano de poucos gols, o Pedro é o titular, a diretoria tem os seus motivos. Mas uma coisa, talvez a diretoria não tenha observado. O ídolo. O Gabigol é ídolo. O Gabigol, assim, as pessoas, os torcedores, o Cícero foi entrar ali agora, as pessoas estão pegando o microfone, não é para falar é campeão, estão falando Gabigol, eu te amo, Gabigol, aquilo, assim. Isso é o ídolo. E eu acho que a diretoria precisaria ter pensado nisso. Ter colocado lá na balança e, ok, o Gabigol quer 5 anos, a gente não quer dar mais de 1 ano, mas até para não pegar mal, vamos dar uns 2 anos, alguma coisa assim, algo mais de negociação. O Gabigol, ele está certo, ele está buscando o direito dele, ele é um profissional, ele não vende sapato na loja, ele não vende carne no açougue, ele vende o trabalho dele. O trabalho dele, ele entende que é um trabalho para ser mais valorizado. Eu concordo com ele. Então ele vai buscar jogar no Cruzeiro numa próxima temporada. Ele vai ser bem valorizado por isso, porque o Cruzeiro já tinha sinalizado isso quando tentou o Dudu. O Cruzeiro já está tentando dar esse salto para a próxima temporada. É um imenso cartão postal. Apresentar um Gabigol vencedor para ser um novo ídolo da sua torcida. E o Gabigol, naturalmente, ele estava guardando isso tudo, que ele acabou desabafando, e, na minha visão, se tem um momento de soltar isso, que seja depois de um título. Imagina se depois que o Tite sai, ele diz essas coisas e como fica o ambiente. Ou até mesmo durante o período do Tite, se ele tivesse dado uma entrevista ali jogando alguma indireta. Então ele fez ali no momento de euforia depois de comemoração de título. E no caso Na verdade, assim, momento de euforia, mas tudo já muito combinado, porque todo mundo sabia que ele iria, inclusive a comunicação do Flamengo sabia que ele iria falar sobre isso, a comunicação do Cruzeiro sabia que ele iria falar sobre isso, e inclusive daqui a pouquinho eu faço aqui e mostro o que é que aconteceu nos últimos dias lá em Belo Horizonte também, entre o Gabigol, o Cruzeiro e o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol. Então, para mim, é do jogo ele falar depois do título, e o ponto principal. A diretoria do Flamengo, em algum momento, no fim do ano passado, ofereceu ao Gabigol 5 anos de contrato. E estava tudo encaminhado, tudo alinhado com o Marcos Braz, que era o chefe dele. Ele muda a palavra. E, de repente, a coisa muda. E aí, a proposta que era de 5 anos vai para uma temporada. Isso, para mim, é um convite para sair pela porta dos fundos. E o Gabigol não aceitou esse jogo da diretoria. Um jogo que, para mim, não foi leal com a história do Gabigol no Flamengo, independentemente dos erros. Os erros do Gabigol não valeriam uma sentença tão pesada quanto sair escorraçado, quanto sair como vilão. E a diretoria queria que o Gabigol saísse dessa forma. Isso eu não acho justo. Puni-lo, como a diretoria puniu, tirou a camisa 10, punição administrativa, isso é ok, isso aí é do trato profissional. Agora, oferecer 5 anos e depois não, vai para 1 ano, isso aí é uma atitude amadora, isso aí é uma atitude desrespeitosa com o profissional, sobretudo um ídolo com tantos serviços prestados como o Gabigol. E o Gabigol, para a geração atual, a geração que não viu o Zico, ele é uma entidade desse tamanho, ele é a grande referência de torcedores do Flamengo que por muito tempo sofreram na Libertadores, época que o Flamengo era chacota, que sempre dava um vexame, e o Gabigol foi lá e fez com que o Flamengo voltasse a conquistar a América, marcando 2 gols na final. E depois disso marcou mais um gol e decidiu mais uma Libertadores. E além disso, os vários títulos que conquistou, 13 títulos, isso é muita coisa. E para mim, a diretoria do Flamengo ignorou isso, menosprezou a história do Gabigol. E agora o Gabigol sai grande. Independentemente do que ele fizer no Cruzeiro, o torcedor do Flamengo, o torcedor rubro-negro, vai olhar para o Gabigol de forma saudosa.
Já a diretoria vai ter de dar explicações de por que um jogador de 28 anos, um dos maiores goleadores em atividade no país, sai de graça para um rival que tem pretensões de bater de frente com o Flamengo no cenário nacional. Essa diretoria terá de explicar isso. A gente tem uma tela para mostrar os números do Gabigol e a gente tem imagens também lá da Arena MRV de toda a comemoração do título da Copa do Brasil. O Gabigol, em 6 temporadas, 13 títulos, 303 jogos oficiais, 160 gols, 43 assistências, mais títulos ao lado do Arrascaeta, Bruno Henrique, Zico e o Júnior, maior artilheiro em Conmebol Libertadores, 30 gols e tem 16 gols em finais. E a gente tem as imagens, né, da festa do Gabigol e como ele tá, ó, tá vendo? Ele tá mais afastado ali, a diretoria de um lado e ele bem afastado ali. Simbólica essa imagem, né, Marcelo? É simbólica mesmo, porque é bem diferente do Gabigol que a gente é acostumado a ver em comemorações de títulos do Flamengo. Ele sempre estava muito presente, era algo muito diferente. Ele já tinha dado essa entrevista, já tinha falado, inclusive, que iria sair do Flamengo. Depois a gente chegou com a informação de que ele vai mesmo para o Cruzeiro. Ele estava em Belo Horizonte, o empresário dele também estava em Belo Horizonte para acelerar toda essa conversa do Gabigol com o Cruzeiro. E logo depois ele sai direto, os familiares entram para comemorar e aí ele sai direto para o vestiário, ele nem fica ali para a festa do time, né, da equipe rubro-negra dessa Copa do Brasil. E realmente é bem simbólico. As informações que a gente tem, o acerto foi encaminhado entre o Júnior Pedroso e o Alexandre Matos neste fim de semana, lá em Belo Horizonte. O Pedrinho Lourenço, ele deu ok nos valores, Pedrinho que é o dono da SAF do Cruzeiro, então tá tudo certo em relação aos valores também, o Pedroso e o Matos se acertaram. O Pedroso acompanhou o Gabigol em Belo Horizonte justamente para que as conversas fossem aceleradas e isso aconteceu no fim de semana. E a diretoria do Cruzeiro e Comunicação do Flamengo já sabiam também que o Gabigol faria essa despedida logo depois do jogo, que foi o que aconteceu, Mar. Entendendo, né, que o Gabigol está do perfeito direito dele de trocar de clube e de querer trabalhar com mais regularidade e entendendo também que daqui a algum tempo, né, no ano que vem, volta o Pedro e o Pedro deve ser o titular. Sim. O Gabigol faz uma escolha em um time que pode estar na Libertadores na próxima temporada por 2 caminhos. Pelo caminho de uma vaga em pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro e pelo caminho de Sul-Americana. É perfeitamente normal o movimento do Gabigol. Ele está certo de buscar regularidade no trabalho dele. Ozinho, quem é que erra mais nessa conversa entre Flamengo e Gabigol para ter culminado no não acerto, né, na saída dele? É difícil falar quem erra mais, né? Eu acho que assim, faz parte da bola. O mundo do futebol há seus momentos, né? O Gabigol teve um ano muito ruim. Ele fecha com um título fazendo 2 gols. Maravilhoso. Mas o ano dele, volto a dizer, as turbulências que aconteceram, as dificuldades, muitas criadas por ele, por falta de profissionalismo, né, por falta de comportamento profissional. Não foi a diretoria que não atendeu o pessoal do doping que foi lá. Os 30 jogadores fizeram o exame, atenderam, foram profissionais, né, cumpriram as regras. Foi o Gabigol que não quis. Então, a diretoria e o Flamengo não tem culpa dele ter ficado aí suspenso. Inclusive, ainda vai ter julgamento. Ponto. A diretoria não tem culpa do Pedro estar jogando mais do que ele. E o Pedro foi para a seleção. E não foi questionado em momento nenhum do Gabigol ser titular. Inclusive pela torcida. Eu não vou ficar preso a resultado, né? Reconheço todos os serviços prestados do Gabigol. Maravilhoso. Ídolo. Decisivo. Mas no momento de negociação, vão se analisar números. A história é linda, é rica, é maravilhosa. Mas e o momento, como é que está? E aí, assim, a diretoria também peca. Eu não tenho essa informação 100%. Isso é o lado do Gabigol, o staff dele, que diz que já tinha um acerto de 5 anos. Eu não vi nenhum papel, não vi nada escrito. Agora, se a diretoria agiu dessa forma, o presidente Landim diz que não. Que ele nunca autorizou. Aí eu não sei se o Marcos Braz com o Spindle
teve uma conversa com o empresário do Gabigol, fez um acerto verbal, né? Deixou encaminhado, mas não tinha documento. É o que o presidente do Flamengo diz. Mas se houve uma conversa, e aí eu vou acreditar nas pessoas ali, no Gabigol e no seu staff. E essa diretoria ali, diretoria vamos dar nome, né? Bruno Spindel e Marcos Braz. Eles que são os responsáveis do diálogo, contrato, disciplina, com jogadores, com comissão técnica, são os gestores. Então, se eles voltam atrás, não cumpre com aquilo que tenha falado, o Gabigol e o seu staff têm razão de ficar chateado, sim. Todo direito. E como também tem todo direito de escutar a proposta, porque está na lei, 6 meses antes de terminar o contrato, o atleta está livre para ouvir propostas e assinar um pré-contrato. O Gabigol não está fazendo nada de errado. Está certíssimo, tem que ver o futuro dele, o projeto que ele tem para a carreira dele. Disso aí eu estou de acordo com meus companheiros. Né? Ele escutar o Cruzeiro, uma boa proposta, um projeto legal, deve ser de 5 anos, acredito eu. Tá certo, é o futuro dele. A proposta é boa. Agora, eu só acho que o momento para o anúncio, pela história que ele tem com esse Flamengo, com seus companheiros, com a torcida, era de comemorar mais. É uma opinião minha como ex-atleta. Né? E outra, volto a dizer, vai ter eleição. Não sei se essa diretoria vence. E se o outro candidato, o BAP e o Maurício Gomes de Matos, são os candidatos aí que estão na disputa. Se esses caras não teriam interesse de renovar com ele e dar esse contrato que ele queria. Então, assim, no conjunto, Marcela, não é ficar em cima do muro, não. Acho que os dois erraram. Esses diretores e o Gabigol. Só que, para mim, o Flamengo está acima deles. E se o Gabigol tem essa história e essa identificação com o torcedor e tem, sair dessa maneira também não é bom para ele, não. Eu não sei se todos os torcedores, só pelo título, vão ficar idolatrando e achando que ele tem razão de tudo. Tenho minhas dúvidas. Tem isso também. É um Gabigol que tem muitos erros, né? Tem a história do doping, tem a história da camisa do Corinthians, tem toda essa dificuldade de conversa com a diretoria. Realmente é algo muito difícil. A gente tem uma tela de Copa do Brasil para mostrar para os fãs de esportes, falando sobre os títulos. O Flamengo hoje conquistou a sua Copa do Brasil pela 5ª vez. E aí o Cruzeiro é o líder, né, no número de títulos de Copa do Brasil, tem 6, o Flamengo 5, assim como o Grêmio. O Palmeiras venceu 4 vezes, o Corinthians 3 vezes a Copa do Brasil. Os maiores campeões, então, da Copa do Brasil. Hoje o Flamengo comemorando demais, inclusive nos últimos 3 anos, sempre ali na final. Eu queria, Breler, que você falasse... Mas a gente está, inclusive, mostrando já o gol inteiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar da confusão depois do jogo. A gente está mostrando o gol e mostrando também o erro do Galo. Porque é um erro do Galo, né, que acaba culminando no gol do Plata. Aí, olha aí, o Gonçalo Plata vai... O cara estava entrando num gol e entrou no outro. E entrou no outro, é verdade. A bola sai de um lado, vai para o outro. Não tem impedimento, né, porque a bola sai do campo do Galo. E aí o Flamengo comemora demais. E a gente tem que falar, né? A tranquilidade do Plata também para marcar esse gol, porque a bola não entrava de jeito nenhum. Era absurdo o que o Everson estava fazendo. A gente pode falar que o Rossi também estava defendendo tudo, mas aí o Gonçalo Plata ele tem muita tranquilidade para manter esse gol aí por cima e fazer 1-0 e confirmar, né, o título do Flamengo da Copa do Brasil. É um título muito importante para o Flamengo, porque termina essa coisa de mais uma temporada sem título, pelo menos dessa vez não vai ser assim, Brilho. É isso, Marcela, título grande, e nesse lance fica evidente também a diferença, até mesmo o Flamengo sofrendo com várias lesões, de profundidade de elenco. O Felipe Luiz, no segundo tempo, aciona do banco Bruno Henrique, que dá o passe para o Plata, que por mais que não estivesse bem, jogador que já vinha sendo contestado pelo torcedor rubro-negro, é um jogador de seleção equatoriana, um jogador com Copa do Mundo no currículo. E o Galo, ainda mais depois de não ter Daverson e Fausto Vera, que já tinham jogado na Copa do Brasil, ficou mais limitado de opções. Por mais que também seja um grande time, o Milito no banco não tinha uma capacidade de manobra como o Felipe Luiz tinha. E
essa diferença de qualidade se fez valer, mas principalmente porque um técnico muito competente e conhecedor dessas valências estava no banco de reservas. O Filipe Luís demonstra uma capacidade de leitura de jogo impressionante. Em pouco tempo de trabalho, o Filipe Luís não tem 10 jogos no comando do Flamengo. E a gente pode dizer que ele é protagonista dessa conquista. Por mais que os méritos sejam divididos a contragosto da torcida rubro-negra com o Tite, que levou o time até as quartas de final, o Filipe Luís, no primeiro jogo contra o Corinthians da semifinal, ele já imprime o estilo dele, um time mais agressivo, um time mais consciente quando tinha a posse de bola e um time que valorizava mais a posse de bola. No segundo jogo, tem a expulsão do Bruno Henrique e ele entra com o Fabrício Bruno, se fecha lá atrás, mas tem uma postura, uma atitude muito boa de incomodar o Corinthians, de fazer com que o Flamengo sustentasse o resultado sem sofrer. Novamente na final, o estilo de jogo dele aparecendo, agressivo, com repertório tático e usando bem o Plata nesse jogo na ponta, um jogo até mais direto do que fez contra o Corinthians no Maracanã. E no jogo da volta contra o Atlético, muita consciência para administrar o resultado e não resignação, entendendo o espírito do Flamengo. Porque imagina se o Flamengo senta lá atrás, uma retranca só se fecha. Isso não aconteceu. Por mais que o Atlético tenha tido mais posse de bola, o Flamengo o tempo inteiro esteve presente no jogo. E isso, para mim, é muito marca do trabalho do Filipe Luís, de como em pouco tempo ele conseguiu agradar mais a torcida do Flamengo pelo estilo de jogo, pela proposta, pela ousadia e pela agressividade, do que o Tite em um ano de trabalho. E aí a gente pode dizer, as digitais do Filipe Luís estão impregnadas nesse título, porque ele chegou já na reta final, mas foi protagonista, como o Zinho falou, pelas escolhas que fez, assertivas na maioria delas, e principalmente pela capacidade de adaptar o time, de ser mutável de acordo com as circunstâncias, e nisso ele foi muito bem. Era o que pedia para resgatar o Flamengo, ainda mais num torneio de mata-mata. E coisas do jogo, assim, como... o Atlético é um time de boa construção, é um time que tem média de posse de bola e de troca de passes em todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, bem elevadas. Mas o Filipe forçou o Atlético a fazer o jogo pelo lado de campo para cruzar para a área. O Atlético não conseguia entrar, mesmo tendo jogadores como Paulinho, como Scarpa, como Arana, como Hulk, que fazem tabelas rápidas, que conseguem acessar a área, o Atlético não conseguia entrar. E o Everton Araújo foi uma grande sacada para fechar o meio-campo. Aí, como não tem jeito de entrar e está com prejuízo, cruza a bola para a área. E isso o Atlético foi obrigado a fazer. Isso é direcionamento. O Filipe não permitia que o Atlético entrasse por dentro. Não permitia. Isso é treino, mensagem bem passada, é bom posicionamento. Ele se preparou para enfrentar o adversário que ele enfrentou e se preparou bem. Olha, Fãs de Esportes, daqui a pouquinho a gente vai para a Arena MRV com todas as entrevistas dos jogadores, a festa e entrevista inclusive do Marcos Braz confirmando que o Gabigol realmente vai sair do Flamengo no final desta temporada e vai jogar no Cruzeiro. A gente mostra daqui a pouquinho a entrevista para vocês. Antes, já que o Breler estava falando sobre o Filipe Luís, a gente coloca na tela os títulos do Filipe Luís, tá? A gente tem aí, ó, o Filipe Luís como técnico e como jogador, 2 vezes Conmebol Libertadores, 1 vez Copa do Brasil, 2 vezes o Campeonato Brasileiro, tem 2 Supercopas também, 1 Recopa e 2 vezes o Campeonato Carioca como jogador. E aí, como treinador, ele já começa com o pé direito, porque já é campeão da Copa do Brasil e, como lembra o Breler, 9 jogos à frente do Flamengo e já comemora demais. Vamos conversar com o Cícero Melo, a gente volta lá para o Rio de Janeiro e aí ele vai trazer a festa da torcida, tá no Baixo Gávea, e vai trazer um pouquinho mais da alegria do torcedor rubro-negro. Fala, Cícero. Pois não, Marcela, voltamos aqui do Baixo Gávea, tradicional ponto de comemoração das torcidas no Rio de Janeiro, na Zona Sul. E aqui a torcida do Flamengo comemorando, não tem hora para acabar, todo mundo tomando aqui sua cervejinha. Olha só, as meninas já estão com a faixa de campeão. Pagou quanto nessa faixa? Paguei R$20. Valeu a pena demais. Demais, comprei pra mim e da minha amiga. Qual é a emoção de ser campeão? Indescritível, eu tava acostumada, mas é sempre diferente. Pra quem você quer mandar um recado dos jogadores do Flamengo? Quem que você gosta? Manda um recado direto aqui.
Cara, eu quero mandar um beijo pra toda a nação rubro-negra e esse time foda. Uhul! Não tem fé, não tem hora pra acabar hoje, né? Não, pra mim tem que eu trabalho amanhã, mas tá tudo bem. Esquece. Mas vai feliz, né? Vai trabalhar. A minha chefe é flamenguista. Tá certo. Olha só, tem um torcedor aqui do Flamengo. Eu vou pedir pra ele. Como é seu nome, amigo? Vinícius Faria. Vira aqui de costas pra te mostrar. Aqui, ó. Gabigol na camisa. Qual é o misto de sensações de ser campeão e ao mesmo tempo tá perdendo o Gabigol que anunciou que tá indo pro Cruzeiro, amigo? Como é que é isso? Você gosta dele? Não tem misto, é gratidão eterna. É nosso ídolo. E vamos em frente, boa sorte pra ele. Obrigado por tudo, por todos os títulos. Gabigol, eu te amo, ídolo eterno. Você acha que estava na hora mesmo dele sair? Ou ainda podia durar um contrato de 1 ano, 2? Eu acho que tudo é ciclo, né? Gabigol fez o que fez, todo mundo reconhece o que o Gabigol fez. O Flamengo é maior que todo mundo. Exatamente, o Flamengo é maior que todo mundo. Obrigado, Gabigol, por tudo. Você está aqui no nosso coração e seja feliz aí, um abraço. O ano já valeu um título carioca e o título de Copa do Brasil. Faltou realmente a Libertadores. Esperava um pouco mais pelo elenco, pelo investimento. Rebaixado, falta só o Fluminense rebaixado. Mas, cara, o final... Copa do Brasil valeu, tá valendo um ano pelo título e é isso aí, meu irmão. O jogo hoje foi fácil, pode-se dizer? O jogo hoje foi moleza, o Atlético é nosso pato! Eu vou encerrar, antes de vocês gritarem, campeão. Comece seu nome, vira aqui pra câmera. Comece seu nome. Meu nome é Levi. E o que você tá sentindo? Quantos anos você tem? 10. 10. O que você tá sentindo hoje? É campeão! Ah, eu tô sentindo o cheirinho de campeão, né? Tá triste com a saída do Gabigol? Tô. Como é que é o grito de campeão? Como é que é o grito de campeão? O cheiro de campeão é muito bom! O cheiro de campeão é muito bom! Com você, Marcela! Boa, Cícero. Agora sim, a gente conseguiu escutar um pouquinho mais do torcedor. O torcedor esqueceu que não pode falar palavrão, né? O pessoal que tá em casa, tem criança em casa, rapaz. Mas é o torcedor ali falando cheirinho de campeão, mas agora tá se deliciando, né? Não é só o cheirinho, não. Bom, a gente vai chegando com mais informações do Gabigol. A gente viu, Zinho, o torcedor falando, olha, é tudo ciclo, agradece o Gabigol, tá muito bem, é muito legal, ídolo e tal, que ele seja feliz. É claro que eles não querem que o Gabigol seja feliz no Cruzeiro, porque Gabigol feliz no Cruzeiro quer dizer que são títulos para o Cruzeiro e eles estão querendo títulos para o Flamengo. E mais imagens agora do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, entregando as medalhas aos jogadores do Flamengo. Agora, Zinho, queria a informação que a gente chegou agora é 3 anos de contrato, tá? Para o Gabigol do Cruzeiro. E aí é aquele momento, né, que a gente pensa, a diretoria não podia oferecer um pouco mais, e aí ficar o meio termo, nem 5, nem 1, né? 3 anos de contrato, então, do Gabigol com a Raposa. Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, faltou esse diálogo, com certeza. Analisar, conversar, sentar, planejar. Volto a dizer, de repente essa diretoria nem vai permanecer, nem ganha a eleição, está muito acirrada. Mas poderia sim sentar, conversar, ter um diálogo melhor, mas esse diálogo foi muito arranhado durante toda a temporada. Agora, eu vejo a reação do torcedor, Marcelo. Eu vi muitos ali falando assim, o Flamengo é maior do que todos. Então, assim, não dá para ficar também lamentando, a diretoria errou, o Gabigol está certo, a diretoria também... Não, a diretoria está certa de não dar o que ele estava pedindo. Acho que não é momento disso, acho que chegou um ciclo, um final de um ciclo, ficou arranhado, o Gabigol demonstrou isso também no final, porque se ele está chateado com a diretoria, é uma coisa... Mas com o torcedor, com o Flamengo, com seus companheiros, é outra. Por isso que a minha opinião era, calma, respira. Não é, na minha opinião, não era o momento de anunciar isso. Mas já é uma coisa que, pelo que as informações que chegam toda hora, a própria diretoria do Flamengo sabia que ele já estava tendo reunião e acordo com a diretoria do Cruzeiro, né? Autorizou a diretoria do Cruzeiro a conversar com o staff do Gabigol. Então, uma coisa muito em comum acordo. Acho que nós aqui da imprensa e a torcida do Flamengo é que não sabia. Que é pego de surpresa. Mas eles, pelo jeito, eles não estão pegos de surpresa, não. Cruzeiro, Flamengo e atleta. Então, assim, é vida que segue, é o que o torcedor falou. Gratidão ao Gabigol, maravilhoso, fez história,
vai ser lembrado para sempre. Agora é a vida que segue. O Flamengo não vai acabar porque o Gabigol saiu. Sim. Vai ter uma saudade, mas esse ano mesmo ele não era uma peça fundamental. O Pedro era o artilheiro, era o jogador do Flamengo. E tanto é que ele foi para o banco, com poucas chances. Muitas pelas atitudes dele e outras pela opção do treinador. Então é a vida que acontece, faz parte da bola. O ruim é você sair rachado com uma diretoria e com esse rachar, esse desentendimento, transportar para o clube que te abraçou o tempo todo. Acho que ele não aproveitou esse momento para desfrutar com seus companheiros e desfrutar e comemorar o título com o torcedor. Você vê a atitude ali, na hora da foto, na hora de levantar a taça, na hora de comemorar dentro de campo. Acho que assim, já fechei, vou pro Cruzeiro, direito que ele tem, tá certíssimo, tem que ser profissional e ver o melhor para ele, para a vida dele, para o futuro dele, isso aí ele tá corretíssimo. Agora, desfruta com o time, com o treinador que o abraçou nessa reta final. Acho que faltou essa sensibilidade pro Gabigol. A gente estava mostrando imagens aí, ele realmente sempre se afastando. Na hora de receber a taça, de levantar a taça ali, a gente vê o Felipe Luiz abraçando o Gabigol. O Felipe Luiz já estava sentindo, já sabia o que estava acontecendo. Com certeza ele tinha todas essas informações. E ele sabia do Gabigol muito chateado, da entrevista. Então, ele vai se aproximando do Gabigol, meio que chamando o Gabigol. Porque o Gabigol é essa pessoa. A gente pode falar de tudo, mas a gente conhece a personalidade do Gabigol e ele é esse jogador que, quando está chateado, ele se afasta, ele faz cara feia, ele faz birra, como criança mesmo. E o Felipe Luiz, sabendo disso, tenta aproximar e tenta trazê-lo, né? Não consegue, mas ele tenta trazê-lo nesse momento de comemoração ali junto com os outros jogadores. Brele, eu queria que você falasse também isso. Eu achei maduro o torcedor, tá? Achei muito maduro, falando, olha, acaba o ciclo e tal, é isso mesmo, parabéns, obrigado por tudo e vida que segue. Achei legal, mas eu queria que você falasse assim sobre essas últimas imagens, porque essas imagens também vão ficar marcadas, né? Vão ficar marcadas, Marcela, e o Gabigol passou por um processo de desgaste nos últimos meses. O torcedor, em algum momento, o cobrou, como o Zinho falou, já não o via como imprescindível no elenco. E o Gabigol chegou a ser a última opção do ataque do Flamengo com o Tite. Então, a imagem dele já não era daquele ídolo inabalável, incontestável de 2, 3 anos atrás. Mas ainda assim, o Gabigol, se ele não tivesse essa personalidade, não fosse esse cara sanguíneo, esse cara provocador, esse cara que age pelo impulso, talvez o torcedor rubro-negro não se identificasse tanto com ele. Porque ele... como poucos, representaram muito a alma do torcedor rubro-negro. E isso tem um valor muito grande. Além de títulos, além de conquistas, a irreverência do Gabigol, a maneira como ele decidia os jogos, isso daí cria um elo que, como os torcedores disseram ali, isso não vai se apagar, independentemente da saída. Mas eu vejo que, por todos os serviços prestados, por essa identificação que dificilmente um outro jogador vai conseguir reproduzir, ele merecia uma saída mais honrosa. Uma saída, ok, não chegamos a um acordo, numa conversa profissional, numa conversa madura, entre adultos, o Gabigol tinha uma pedida financeira, a diretoria não chegou. Ok, vamos organizar para que o Gabigol saia com as devidas honrarias, com o devido reconhecimento do torcedor. Mas com esse clima com a diretoria, isso se torna impossível. Então, é uma última dança apoteótica para o Gabigol, porque na memória do torcedor vai ficar o cara que marcou 16 gols em finais e o último título marcou 2 vezes. Mas, por outro lado, um cara desse tamanho, um dos maiores ídolos da história, saindo para um concorrente nacional de graça no fim de uma temporada depois de conquistar um título, é um anticlímax. E aí vai muito além do Gabigol. Se ele não tivesse dado essa declaração, esperasse amanhã, o Cruzeiro fizesse um anúncio oficial, independentemente disso, o torcedor do Flamengo ficaria machucado, por mais que esteja em êxtase comemorando um título. Então, o personagem Gabigol é muito grande. E o imaginário, o que se tem do Gabigol é diferente do constrangimento que a gente viu ali no palco. E não só, eu percebi, Marcela, que não só o Gabigol, mas outros jogadores também
se afastando da diretoria. A gente já viu em outras comemorações do Flamengo o Marcos Braz ali no meio, fumando charuto. Isso daí, essa imagem ali, o clima com a diretoria, até por tudo que aconteceu com o Gabigol, não é dos melhores. E os jogadores, o Felipe Luiz, a maneira como mudou o ambiente, eles sim são os protagonistas dessa conquista. Mas Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel erraram muito nessa temporada e acredito que um dos erros, ou a personificação desses erros, é a saída do Gabigol dessa maneira. Olha, Faz de Esportes, teremos um debate com os candidatos à presidência do Flamengo na próxima segunda-feira. Não amanhã, tá? Na outra segunda-feira, no dia 18, às 8 horas da noite, aqui na ESPN. E aí todos nós teremos a oportunidade de ouvirmos todas as propostas que esses presidentes têm para o Flamengo. A gente já vai para o intervalo. Antes, Marra, eu queria só que você falasse se você acha que essa saída do Gabigol, da maneira como foi, se você acha realmente que foi algo muito negativo para essa diretoria e se isso impacta na eleição. Eu acho que pega mal para a direção, mas eu, assim, sendo muito sincero, eu entendo os motivos que levaram a direção a não manutenção daquela ideia inicial de 5 anos. Certo. Porque o Gabigol teve uma queda grave. E o Pedro foi o titular. O Pedro até ontem ele era artilheiro do Campeonato Brasileiro, gente. Junto com o Estevão, eu sei. E mesmo tendo ficado parado tanto tempo. Então eu entendo a direção. A questão que pega mal, Marcela, é com o torcedor. Mas o torcedor que tem o Gabigol como ídolo, esse não vai votar. Né? Infelizmente. Esse não vai votar. Então o processo de eleição nos clubes, ele é bastante diferente do ideal. É um colégio eleitoral que restringe demais. O poder do voto é confiado a poucos. Então eu não sei, porque essas questões políticas, elas se dão muito menos nos holofotes, se dão muito mais nos bastidores. Não sei se vai influenciar, não.